Você quer saber como um homem pode ser um monstro? Eu vou te contar. Porque eu fui esse monstro. Meu nome é Gabriel Montenegro, CEO da Montenegro Holdings, um império de 800 milhões que construí com sangue e suor e uma frieza que hoje me assombra. Naquela tarde de quinta-feira, eu estava no meu escritório no 45º andar, observando São Paulo se estender como um tabuleiro de xadrez onde eu movia as peças. O cheiro de couro italiano das poltronas se misturava com o aroma do café colombiano que minha secretária havia preparado. Tudo perfeito, controlado, como sempre. Então, ela entrou. Marina, minha... como eu poderia chamar? Amante? Não, essa palavra era vulgar demais para o que vivíamos. Ela era minha assistente de marketing, mas por 6 meses foi muito mais que isso. Cabelos castanhos que cheiravam a jasmim, olhos cor-de-mel que brilhavam quando ria das minhas piadas particulares. Ela usava um vestido azul marinho, simples, mas que realçava cada curva do corpo que eu conhecia de cor. Mas naquela tarde, alguma coisa estava diferente. Seus dedos tremiam ligeiramente quando fechou a porta. O barulho do salto dela no mármore italiano ecoava diferente, hesitante. Ela segurava uma pasta branca nas mãos, apertava contra o peito como se fosse um escudo. Gabriel, preciso falar com você, disse ela, e sua voz saiu mais fraca que o normal. Eu continuei olhando pela janela, fingindo analisar uns relatórios. Se é sobre o projeto da construtora, deixa para segunda. Hoje eu tenho jantar com investidores japoneses. Não é sobre trabalho. Algo no tom dela me fez virar. Marina estava pálida, os lábios entreabertos, respirando como se tivesse subido correndo os 45 andares. E então, ela falou as palavras que mudaram tudo. Estou grávida, Gabriel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia ouvir o tic-tac do relógio suíço na parede, o zumbido quase imperceptível do ar-condicionado, até mesmo meu próprio coração acelerando. A pasta branca que ela segurava eram exames, ultrassom, sangue, prova irrefutável. Levantei da cadeira devagar, como um predador calculando o ataque. Meus dedos apertaram a borda da mesa de mogno até os nódulos ficarem brancos. O gosto amargo da bile subiu pela garganta. Impossível, murmurei. Gabriel, Ela tentou se aproximar, mas ergueu a mão. Impossível, repeti agora gritando. Você tomava anticoncepcional, você me garantiu. Eu tomava, mas às vezes falha. Você sabe que... Eu sei que nada. Bati o punho na mesa com tanta força que a caneta Montblanc saltou e rolou até o chão. Você acha que eu vou acreditar nessa história? Que coincidência, não é? Logo agora que eu estava pensando em promover você para a coordenadora, vi quando as palavras a atingiram como uma bofetada. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela continuou de pé, firme. Maldita dignidade dela. Você está insinuando que eu... Estou insinuando nada. Estou afirmando. Caminhei até ela devagar, calculista. Isso é uma armadilha, um golpe. Quantas mulheres já tentaram isso comigo? Você acha que chegou onde cheguei sendo ingênuo? Gabriel, por favor. Agora ela chorava, lágrimas pingando no vestido azul. Eu não quero nada de você. Só queria que soubesse. Ah, que nobre. Ri com sarcasmo. Não quer nada. Só quer me avisar que vai ter um filho meu. Por pura bondade do coração, é claro. Ela enxugou o rosto com as costas da mão, tentando recuperar a compostura. Eu sei que não planejamos isso, mas... Mas nada. Minha voz ecoou pelo escritório. Escuta bem o que vou te dizer, Marina. Você vai resolver essa situação hoje, agora. Eu conheço uma clínica discreta, particular. Você entra lá grávida e sai resolvida. O choque no rosto dela foi visceral, como se eu tivesse arrancado o ar de seus pulmões. Você está pedindo para eu... Estou ordenando. Peguei o telefone na mesa. Ligo para lá agora mesmo. Em 2 horas você estará livre dessa situação. Gabriel, você não pode estar falando sério. Sério? Larguei o telefone e a encarei nos olhos. Aqueles olhos cor-de-mel que me derretiam agora me irritavam. Quer saber o que é sério?
Você acha que vou deixar uma funcionária ambiciosa destruir minha reputação? Meu casamento? Minha empresa? Seu casamento, ela sussurrou. Gabriel, você é separado há 2 anos. Detalhes. Acendi um charuto cubano, deixei a fumaça envolver meu rosto. A questão é, você resolve isso por bem ou eu resolvo por mal? O que isso significa? Caminhei até a janela novamente, observando o movimento lá embaixo. Pessoas pequenas como formigas, correndo suas vidas insignificantes. Virei para ela com um sorriso que sei que era cruel. Significa que se você parir esse bebê, eu destruo sua família. Vi quando ela vacilou, segurou na cadeira para não cair. Seu pai, continuei saboreando cada palavra. Trabalha há 15 anos na contabilidade da Ferreira em Associados, não é? Cliente nosso. Uma palavra minha e ele está na rua amanhã. Sua mãe, professora aposentada. Seria uma pena se descobrissem irregularidades na documentação dela, não acha? E seu irmão? Ah, sim, o Pedro, tentando aquele empréstimo para abrir a oficina mecânica. Para, ela sussurrou, a voz quebrada. Um telefonema meu para o banco e tchau sonhos dele. Dei uma tragada longa no charuto. Quer mais? Posso continuar? Tenho contatos em toda São Paulo. Você não conseguirá emprego nem para varrer rua. Marina se apoiou totalmente na cadeira agora, o corpo tremendo. A pasta de exames escorregou de suas mãos e se espalhou pelo chão. Ultrassons, laudos médicos, tudo ali, provando que dentro dela crescia uma vida que eu estava exigindo que ela apagasse. Você é um monstro, ela conseguiu dizer. Sou um empresário. Apaguei o charuto no cinzeiro de cristal. E empresários tomam decisões difíceis. Você tem até amanhã para resolver isso. Depois, ativa minha rede de contatos. Ela se curvou, começou a juntar os papéis do chão. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-los. Quando se levantou, me olhou nos olhos uma última vez. Um dia você vai se arrepender disso, disse, a voz firme apesar das lágrimas. Duvido. Marina caminhou até a porta, parou com a mão na maçaneta. Gabriel, se você mudar de ideia, não vou mudar. Ela saiu. Ouvi seus passos no corredor cada vez mais distantes, até sumirem no elevador. Voltei para minha cadeira. Acendi outro charuto. Peguei o telefone e liguei para meu advogado. Roberto, Gabriel Montenegro, preciso que você prepare uns documentos, sim, um termo de confidencialidade. E se preciso for, uns processos por difamação. Não, nada demais. Só uma funcionária tentando se aproveitar. Desliguei e sorri. Problema resolvido. Ou pelo menos era isso que eu achava. Porque naquele momento, eu não sabia que Marina carregava não um, mas 2 bebês. Gêmeos. 2 corações batendo dentro dela. 2 vidas que eu estava condenando sem nem saber. Eu não sabia que essa seria a última vez que a veria por 4 anos. E muito menos imaginava que, quando nos encontrássemos novamente, eu seria um homem completamente diferente. Quebrado, arrependido, implorando por uma segunda chance que talvez eu não merecesse. Mas isso é uma história para os próximos capítulos. Por enquanto, saiba disso. Naquela tarde, eu me olhei no espelho do banheiro do escritório e vi um homem bem-sucedido, poderoso, que havia resolvido um problema. Hoje, quando me lembro desse momento, vejo apenas um covarde. Um homem que escolheu proteger sua reputação em vez de proteger a mulher que amava. E pior, que escolheu matar o amor em vez de deixá-lo nascer. Você quer saber o que aconteceu com Marina depois que ela saiu do meu escritório? Eu não fazia ideia na época, mas hoje eu sei cada detalhe doloroso. Ela me contou tudo anos depois, e cada palavra foi como uma punhalada no meu peito. Naquela mesma tarde, Marina dirigiu até o consultório médico com as mãos tremendo no volante. O cheiro do meu charuto ainda grudado no cabelo dela, misturado com o perfume de jasmim que ela sempre usava. Ela me contou que chorou tanto no trânsito que quase bateu em 2 carros. As pessoas buzinavam, gritavam, mas ela nem ouvia, só conseguia repetir minhas palavras na cabeça. Se você parir esse bebê, eu destruo sua família. Dr. Henrique Cardoso. Era o nome do obstetra dela. Um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau.
Marina sentou naquela cadeira de couro bege no consultório dele, ainda segurando os exames amassados, ainda sentindo o gosto salgado das lágrimas. Marina, você parece abalada, disse o doutor. Algum problema com a gravidez? Ela tentou falar, mas só saíram soluços. Como ela ia explicar que o pai da criança havia ameaçado destruir toda a sua família? Que eu, o homem que ela achava que amava, havia se transformado num monstro em questão de minutos? Doutor, ela conseguiu murmurar, eu não sei se posso ter esse bebê. Ele se ajustou na cadeira, entrelaçou os dedos. Entendo. Questões financeiras, pessoais. É complicado. Marina, você está com quantas semanas? 8 semanas e 3 dias. Dr. Henrique pegou o ultrassom que ela havia feito na semana anterior. Aquela imagem em preto e branco que mostrava um pontinho minúsculo, um grãozinho de vida crescendo dentro dela. Ele colocou no negatoscópio, acendeu a luz. Vou fazer um novo exame hoje, disse ele, só para ter certeza de que está tudo bem. Marina deitou na maca, levantou a blusa. O gel gelado na barriga a fez se arrepiar. O doutor deslizou o transdutor devagar, concentrado, olhando para o monitor. E então, o rosto dele mudou. Marina, ele disse, sem tirar os olhos da tela, você precisa ver isto. Ela virou a cabeça, olhou para o monitor. E foi aí que o mundo dela desabou completamente. Não era um bebê, eram dois. 2 corações batendo, 2 vidas pulsando dentro dela. Gêmeos, sussurrou o doutor, um sorriso no rosto. Univitelinos, idênticos. Que surpresa maravilhosa! Marina me disse que naquele momento ela sentiu como se o chão tivesse se aberto. Se um bebê já seria impossível de manter nas circunstâncias que eu havia criado, 2 seria inimaginável. Doutor, ela falou, a voz quebrando, eu realmente não posso ter esses bebês. Por quê, minha filha? E então ela desabou. Contou tudo. O relacionamento secreto comigo, a ameaça, o medo pela família dela. Falou entre soluços, as palavras saindo atropeladas, desesperadas. Doutor, Henrique a ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele desligou o aparelho de ultrassom, sentou numa cadeira ao lado da maca. Marina, disse ele, eu sou médico há 35 anos. Já vi muitas situações difíceis, mas preciso te dizer uma coisa. O que esse homem fez com você é chantagem, é crime. Eu sei, mas nada. Ele segurou a mão dela. Você não pode tomar uma decisão dessas sob coação. Não é justo com você, nem com essas crianças. Doutor, o senhor não entende. Ele tem poder, muito poder. Ele vai mesmo destruir minha família. E você acha que conseguirá viver com essa decisão? Acha que vai conseguir se olhar no espelho todos os dias, sabendo que abriu mão de 2 filhos por medo? Marina chorou mais ainda. Eu não sei o que fazer. O Dr. Henrique se levantou, caminhou até a janela. Lá fora, crianças brincavam no parquinho em frente ao consultório. O barulho das risadas chegava abafado através do vidro. Vou te dar um conselho, disse ele. Vá para casa, pense com calma. Converse com alguém de confiança, mas lembre-se, qualquer decisão que você tomar tem que ser sua, não dele. Marina saiu do consultório carregando 3 cópias do ultrassom. 3 fotos mostrando 2 bebês, 2 corações batendo em sincronia. No carro ela ficou parada no estacionamento por 1 hora, só olhando aquelas imagens. Ela me contou que ligou para a mãe. Mãe, preciso te ver. Urgente. Dona Conceição morava numa casa simples em Vila Matilde, daquelas com portão de ferro e jardim pequeno, mas bem cuidado. Quando Marina chegou lá, a mãe estava fazendo café. O cheiro de café passado na hora, aquele aroma que lembra casa, família, segurança. O que houve, filha? Você está com uma cara. Marina se jogou nos braços da mãe e chorou como não chorava desde criança. Contou tudo. O relacionamento comigo, a gravidez, minha reação, a ameaça. E então, mostrou o ultrassom. Gêmeos, murmurou Dona Conceição, ajustando os óculos de leitura. Meu Deus do céu, gêmeos. Mãe, eu não sei o que fazer. Se eu tiver esses bebês, Gabriel vai acabar com nossa família. O senhor vai perder o emprego, Pedro não vai conseguir o empréstimo.
Dona Conceição sentou no sofá florido da sala. Puxou Marina para sentar ao lado. Por alguns minutos, elas ficaram em silêncio, só ouvindo o barulho do relógio cuco na parede. Marina, disse a mãe, você se lembra de quando você tinha 5 anos e queria muito um irmãozinho? Lembro. E eu te expliquei que às vezes Deus demora para mandar os presentes, mas quando manda, é porque é a hora certa. Marina assentiu, enxugando o nariz. 2 anos depois nasceu o Pedro. Dona Conceição sorriu. E você foi a melhor irmã mais velha do mundo. Mãe, isso é diferente. Eu não sou casada, não tenho estabilidade. Eu era. Quando engravidei do Pedro, seu pai havia perdido o emprego. Estávamos passando dificuldades. Mas sabe o que descobri? Filho não vem para dar trabalho. Vem para dar força. Marina encostou a cabeça no ombro da mãe. Mas e as ameaças do Gabriel? Filha, esse homem pode ter dinheiro, mas não tem caráter. Homem de verdade não ameaça mulher grávida. Homem de verdade assume responsabilidade. Mãe, vocês podem perder tudo por minha causa. Dona Conceição segurou o rosto da filha com as 2 mãos. Escuta bem o que vou te dizer. Emprego a gente arruma outro. Dinheiro a gente consegue de novo. Mas essa chance de ser mãe, essa você pode não ter outra vez. Naquela noite, Marina deitou na cama olhando para os ultrassons. 2 bebês, 2 milagres crescendo dentro dela. Colocou a mão na barriga, ainda lisa, ainda sem mostrar sinais da gravidez. Oi, bebês, sussurrou. Eu sou a mamãe de vocês. Eu ainda não sei como, mas vou dar um jeito de proteger vocês. E foi nesse momento que ela tomou a decisão. Não importava o que eu fizesse, não importavam as consequências. Ela ia ter aqueles bebês. Na manhã seguinte, Marina ligou para o meu escritório. Seu Gabriel não pode atender agora, disse minha secretária. Está em reunião. Diga para ele que é Marina e que não precisa se preocupar mais. Quando recebi o recado, sorri. Achei que ela havia resolvido a situação. Achei que tinha vencido. Como eu estava errado. Porque Marina não havia desistido dos bebês. Ela havia desistido de mim. Naquele mesmo dia, ela pediu demissão. Entregou uma carta simples, direta. Comunico meu desligamento da empresa Montenegro Holdings a partir de hoje. Motivos pessoais. Não mencionou gravidez. Não mencionou os gêmeos. Não me deu a satisfação de saber que ela estava partindo o coração para proteger nossos filhos. Quando soube da demissão, fiquei aliviado. Problema resolvido sem maiores traumas. Ela havia entendido o recado. Mas 3 dias depois algo me incomodou. Um aperto no peito que não conseguia explicar. Uma sensação estranha de perda. Impossível. Eu havia tomado a decisão certa. Ou pelo menos, era isso que eu tentava me convencer. Porque no fundo, muito no fundo, uma vozinha insistia em perguntar: e se fosse verdade? E se realmente fosse seu filho? Mas eu abafava essa voz com trabalho, reuniões, negócios. Afinal, eu era Gabriel Montenegro. E Gabriel Montenegro não cometia erros. Pelo menos era isso que eu acreditava. Você quer saber o momento em que eu me tornei oficialmente o pior ser humano do planeta? Foi numa terça-feira, 12 de dezembro, o dia em que meus filhos nasceram e eu estava comemorando um contrato de 50 milhões numa festa. Marina estava com 37 semanas de gestação. Eu descobri isso depois, claro, porque na época eu nem sabia que ela ainda estava grávida. Achava que havia resolvido o problema, como eu costumava dizer. Que idiota eu era. Naquela manhã, Marina acordou com contrações. Ela morava num apartamento alugado em Cidade Tiradentes, um lugar simples, 2 quartos, que ela conseguiu com as economias que tinha. O quarto dos bebês, ela mesma havia montado, comprando berços usados, pintando as paredes de amarelo, porque não sabia o sexo ainda. As contrações começaram às 5h da manhã, primeiro fracas, distantes. Marina achou que fosse normal. O médico havia dito que nas últimas semanas isso poderia acontecer. Ela fez chá de camomila, tentou relaxar no sofá que havia comprado numa liquidação. Mas às 8h, as contrações ficaram mais fortes e mais frequentes. Dona Conceição estava dormindo no sofá. Há 2 meses, ela havia se mudado para lá
para ajudar a filha nos últimos meses de gravidez. Marina a acordou com uma contração mais intensa. Mãe, acho que é hoje. O hospital mais próximo era o público de Cidade Tiradentes, um lugar com paredes descascadas, cheiro de desinfetante misturado com humanidade. Corredores lotados, gente esperando em macas pelos cantos. Quando Marina chegou lá, a enfermeira na recepção a atendeu com aquela pressa burocrática típica de quem está sobrecarregada. Documentos, carteirinha do pré-natal, exames. Marina entregou tudo. O ultrassom mostrando os gêmeos, os exames de sangue, a carteirinha amarela toda preenchida. Gravidez gemelar, murmurou a enfermeira. Precisa ir direto para o centro obstétrico. Mas quando chegou lá, o caos. Não tinha vaga imediata. 2 emergências cesáreas estavam acontecendo simultaneamente. Marina ficou numa maca no corredor, contrações a cada 3 minutos agora, segurando a mão da mãe. Mãe, dói muito, ela sussurrava. Eu sei, filha, mas logo vocês 3 vão estar bem. Às 14 horas, finalmente conseguiram um leito, mas aí descobriram outro problema. Um dos bebês estava em posição inadequada. Apresentação pélvica. Cesariana obrigatória. Temos que operar agora, disse o obstetra plantonista, um homem jovem, cansado, com olheiras profundas. Mas vou ser honesto. É uma cirurgia de risco. Gravidez gemelar, um bebê mal posicionado, e vocês chegaram meio tarde. O que isso significa? Perguntou Dona Conceição. Significa que pode haver complicações, tanto para a mãe quanto para os bebês. Marina sentiu o mundo girar, sozinha, sem o pai dos filhos, numa cirurgia de risco. E se algo desse errado? E se ela morresse? E se os bebês... Doutor, ela conseguiu falar entre as contrações. Se acontecer alguma coisa comigo, por favor, salve meus filhos. Não vai acontecer nada, ele disse, mas o tom não era muito convincente. Às 16h30, Marina entrou no centro cirúrgico. Anestesia raquidiana, aquela sensação de perder o controle do próprio corpo. Luzes brancas, intensas, o barulho dos equipamentos, vozes abafadas por máscaras. E enquanto isso, enquanto Marina lutava pela vida dela e dos nossos filhos, eu estava onde? No Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, comemorando o fechamento de um contrato com investidores árabes, champanhe francês, caviar, música ambiente. Eu estava no terraço do hotel, olhando para Copacabana, um copo de uísque 25 anos na mão, rindo de alguma piada que o consultor financeiro havia contado. Gravata italiana, terno sob medida, relógio suíço que custava mais que um carro. Gabriel, você é um gênio, dizia Khalil Al-Mansuri, o investidor principal. Esse projeto vai revolucionar o mercado imobiliário brasileiro. Só estou fazendo meu trabalho, respondi, acendendo um charuto cubano. Meu trabalho. Enquanto a mulher que eu havia amado sofria num hospital público, eu estava fazendo meu trabalho. De volta ao hospital, às 17h15, nasceu o primeiro bebê. Miguel, 2,8 quilos, 48 centímetros. Ele saiu chorando, o que era um bom sinal. É um menino, gritou a enfermeira. Marina, ainda anestesiada, tentou ver o filho. Ele está bem? Está perfeito, disse o obstetra. Mas 3 minutos depois, complicação. O segundo bebê estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Bradicardia fetal. Os batimentos cardíacos despencando no monitor. Temos que tirar agora, gritou o médico. Correria na sala de cirurgia. Mais anestesia para Marina. Manobras obstétricas desesperadas. O monitor apitando incessantemente. Às 17h18 nasceu Rafael. 2,6 quilos, 46 centímetros. Mas ele não chorou. Silêncio mortal na sala. Equipe de reanimação neonatal, sala 3, urgente. Gritaram pelo interfone. Marina, ainda consciente, ouviu tudo. Meu bebê. Por que ele não está chorando? Por que meu bebê não está chorando? Rafael foi para a mesa de reanimação. Massagem cardíaca em miniatura, ventilação assistida, medicação. 2 minutos que pareceram eternos. E então, um choro fraco, mas um choro. Conseguimos, disse a pediatra, suor escorrendo pela testa.
Ele vai precisar de UTI neonatal, mas está vivo. Marina chorou. Chorou de alívio, de medo, de exaustão, de solidão. Acabara de trazer 2 bebês ao mundo sozinha, quase perdendo um deles, numa cirurgia de risco. Eu quero ver meus filhos, ela pediu. Trouxeram Miguel primeiro. Um bebê perfeito, olhos fechados, punhinhos cerrados. Ela beijou a testa dele, sentiu o cheiro de bebê novo, aquele cheiro doce e único. Oi, meu amor, sussurrou. Você é o Miguel, mamãe está aqui. Rafael foi mais complicado, ainda com aparelhos, mas respirando sozinho. Marina tocou o rostinho dele com um dedo. E você é o Rafael, disse, a voz embargada. Vocês são os amores da vida da mamãe. Dona Conceição estava na porta da sala, chorando também. Eles são lindos, filha, igualitinhos. Mãe, Marina disse, ainda fraca da cirurgia, eu quero prometer uma coisa para eles. O que, filha? Marina olhou para os 2 bebês, segurou a mãozinha de cada um. Eu prometo, disse em voz alta, para que eles pudessem ouvir, mesmo que ainda não entendessem, que vocês nunca vão implorar amor de ninguém, que nunca vão se sentir rejeitados, que vão crescer sabendo que são amados incondicionalmente. E então, num momento que me parte o coração até hoje, ela completou: papai não quis vocês, mas mamãe quer. Mamãe quer muito, e vai ser pai e mãe para vocês. Eu prometo. Enquanto Marina fazia essa promessa no quarto de hospital, eu estava brindando no Copacabana Palace. Um brinde, eu disse, levantando o copo de champanhe, aos negócios bem feitos e às decisões certas. Todos brindaram comigo. As decisões certas, repetiram em coro. Se eu soubesse que naquele exato momento meus filhos estavam nascendo, que Marina havia arriscado a vida para trazê-los ao mundo, que ela havia feito uma promessa de amá-los em nome dos 2, mas eu não sabia. E continuei comemorando até altas horas. Voltei para São Paulo no dia seguinte, de ressaca, mas satisfeito com o negócio fechado. 50 milhões no bolso, mais alguns projetos encaminhados. O celular tinha várias mensagens de parabéns de sócios e funcionários. Vida que seguia, negócios que prosperavam, Gabriel Montenegro no topo do mundo. Nunca passou pela minha cabeça procurar Marina. Afinal, o problema estava resolvido, não estava? Durante 3 anos vivi como se ela nunca tivesse existido. Como se aqueles 6 meses de relacionamento tivessem sido apenas um capítulo fechado da minha vida. Mas o que eu não sabia é que Marina estava criando 2 meninos lindos, inteligentes, carinhosos. Que ela trabalhava 10 horas por dia numa loja de roupas para sustentar a família. Que ela contava histórias para eles todas as noites. Que ela os ensinava a andar de bicicleta, a amarrar o tênis, a dizer por favor e obrigado. Que ela estava sendo o pai que eu me recusei a ser. 3 anos de uma vida que eu perdi para sempre. 3 anos de primeiras palavras, primeiros passos, primeiras risadas que eu nunca ouvi. E sabe o que é pior? Durante esses 3 anos, vez ou outra, eu pensava nela. Geralmente quando estava sozinho no apartamento, bebendo um vinho, olhando para a cidade. Perguntava-me onde ela estaria, se havia se casado, se estava feliz. Mas nunca imaginei que ela estava criando meus filhos. Nunca imaginei que em algum lugar de São Paulo, 2 meninos iguaizinhos a mim estavam crescendo sem saber quem era o pai. E que um dia, muito em breve, eu iria encontrar com eles por acaso. E que esse encontro iria mudar tudo. Mas isso você vai saber no próximo capítulo. Por enquanto, lembre-se disso. No dia 12 de dezembro, enquanto eu comemorava mais uma vitória nos negócios, meus filhos nasciam numa luta pela vida. E a única pessoa que lutou por eles foi a mulher que eu havia ameaçado e abandonado. 4 anos. Você faz ideia do que são 4 anos na vida de uma criança? Eu não fazia. Para mim eram apenas 1.460 dias de negócios, reuniões, viagens, contratos. Para Marina, eram 1.460 dias de ser mãe e pai ao mesmo tempo. Eu descobri como foram esses anos todos muito tempo depois, quando Marina finalmente me contou. E cada detalhe foi como uma facada na consciência. Marina acordava todos os dias às 5h30 da manhã. O despertador tocava baixinho para não acordar os meninos, mas mesmo assim, Miguel sempre abria os olhinhos. Era o mais sensível dos 2. Acordava com qualquer barulho.
Rafael dormia que nem uma pedra, igual ao pai que não conhecia. A rotina dela era militar. Banho rápido, café preto sem açúcar para economizar, preparar o lanche dos meninos para a creche, sanduíche de mortadela com margarina, suco de caixinha barato, uma fruta quando tinha dinheiro. Às 6h30, ela acordava Miguel e Rafael. 2 meninos idênticos, cabelos castanhos cacheados, olhos cor de mel iguais aos da mãe, mas com um queixo teimoso que era igualzinho ao meu. Bom dia, meus amores, ela sussurrava, beijando a testa de cada um. Hora de acordar. Rafael era sempre o mais rápido. Saltava da cama, corria para o banheiro, escovava os dentes cantando alguma música que havia aprendido na creche. Miguel era mais devagar, mais carinhoso. Abraçava Marina por alguns minutos antes de sair da cama. Mamãe, você dormiu bem? Perguntava sempre com aquela preocupação de criança que cresceu vendo a mãe cansada. Dormi sim, meu amor. E vocês? Durante esses 4 anos, Marina trabalhou em 3 empregos diferentes. Primeiro numa padaria em Cidade Tiradentes, acordando às 4h para abrir o estabelecimento. Depois numa loja de roupas no centro da cidade. 2 horas de condução, ida e volta. Por último, conseguiu um emprego numa farmácia perto de casa. Menos dinheiro, mas mais tempo com os filhos. O salário nunca chegava ao fim do mês. Marina fazia milagres com o dinheiro. Arroz e feijão toda semana, carne só aos finais de semana, roupas dos meninos eram quase sempre doadas pela igreja do bairro. Mas sabe o que mais me impressionou quando ela me contou? Os meninos nunca souberam que passavam dificuldades. Marina transformava tudo em brincadeira. Quando não tinha dinheiro para salgadinho, ela fazia pipoca doce em casa. Olha só, meninos, pipoca especial da mamãe. Quando não podia comprar brinquedos novos, ela pegava caixas de papelão e transformava em carros, aviões, casas. Miguel e Rafael achavam aquilo mais divertido que qualquer brinquedo de loja. As noites eram sagradas. Depois do banho dos meninos, do jantar simples, mas feito com amor, Marina sentava na cama entre os dois e contava histórias. Não eram histórias de livros. Livros custavam dinheiro que ela não tinha. Eram histórias que ela inventava. Era uma vez 2 príncipes gêmeos, ela começava. E os meninos já sabiam que a história seria sobre eles. Eles moravam num castelo com a rainha mais linda do mundo. A mamãe! Gritavam os 2, rindo. Isso mesmo. E esses príncipes eram especiais porque tinham o poder de fazer qualquer pessoa feliz só com um sorriso. Miguel sempre perguntava: "E o rei, mamãe? Onde estava o rei?" Essa pergunta partia o coração de Marina toda vez. Como explicar para 2 crianças de 4 anos que o pai delas não as queria? Como contar que ele havia ameaçado destruir a família se elas nascessem? O rei, Marina dizia, escolhendo cuidadosamente as palavras. Estava numa missão muito importante e distante. Mas um dia, quem sabe, ele voltaria. Rafael, mais pragmático, sempre rebatia: "Mas a gente não precisa de rei, né, mãe? A gente tem você." E Marina sorria, beijava os 2 e morria por dentro de orgulho e tristeza ao mesmo tempo. Os meninos eram diferentes entre si, mas unidos como só gêmeos sabem ser. Miguel era o artista da família, desenhava, inventava músicas, fazia teatrinho para Marina quando ela chegava cansada do trabalho. Rafael era o protetor. Se alguém mexesse com Miguel na creche, ele virava um furacão. Se a mãe estava triste, ele contava piadas até ela sorrir. Quando completaram 3 anos, aconteceu algo que mudou tudo. Miguel perguntou pela primeira vez diretamente: "Mãe, por que a gente não tem pai?" Eles estavam no parquinho perto de casa, um lugar simples com 2 balanços enferrujados e um escorregador pequeno. Marina empurrava os 2 no balanço quando a pergunta veio, do nada. Ela parou de empurrar, sentou no banco ao lado, chamou os 2 para perto. "Vocês sabem que a mamãe ama vocês mais que tudo no mundo, né?" "Sabemos", disseram em coro. "E sabem que vocês são os meninos mais especiais que existem?" "Sabemos." "Então, o pai de vocês..." Marina respirou fundo. "O pai de vocês é uma pessoa que ainda não aprendeu a ser pai. Às vezes, os adultos precisam de mais tempo para aprender coisas importantes." "Mas ele vai aprender?" perguntou Rafael.
Eu não sei, meu amor, mas enquanto isso, vocês têm a mamãe, tem a vovó Conceição, tem o tio Pedro e temos um ao outro, disse Miguel, abraçando o irmão. Marina chorou. Chorou ali mesmo, na frente dos filhos. De tristeza, mas também de orgulho. Orgulho por ter criado duas crianças tão generosas, tão carinhosas, tão resilientes. Por que você está chorando, mamãe? Perguntou Rafael, enxugando as lágrimas dela com a mãozinha pequena. De alegria, ela disse, porque vocês são perfeitos. Durante esses 4 anos, Marina nunca falou mal de mim para os meninos. Nunca disse que eu os havia rejeitado, que havia ameaçado a família, que havia sido um covarde. Ela preservou minha imagem, mesmo eu não merecendo. Um dia vocês vão entender, ela sempre dizia quando eles perguntavam sobre o pai. Mas por enquanto, saibam que ele não está aqui porque ainda não está pronto. Não porque vocês fizeram alguma coisa errada. E enquanto Marina construía essa fortaleza de amor, eu estava onde? Construindo um império cada vez maior, comprando apartamentos, carros, relógios, tudo que o dinheiro podia comprar. Saindo com mulheres diferentes toda semana, relacionamentos vazios, sem compromisso. Eu morava num cobertura na Vila Nova Conceição. 10.000 metros quadrados, vista para o Ibirapuera, piscina infinita, adega climatizada. Um lugar lindo e completamente vazio. Às vezes, nos finais de semana, quando não tinha reuniões ou viagens, eu ficava sozinho naquela imensidão. Tomava um uísque caro, olhava pela janela e sentia nada. Um vazio que eu não conseguia explicar. Vez ou outra, pensava em Marina. Será que ela estava bem? Será que havia se casado, tinha filhos, era feliz? Mas nunca tive coragem de procurar. Achava que estava melhor assim, cada um na sua. Em 2023, exatamente 4 anos depois do nascimento dos meninos, minha empresa ganhou o prêmio de Empresa do Ano da revista Exame. Capa da revista, entrevista, sessão de fotos. Gabriel Montenegro, dizia a chamada, o empresário que transformou dificuldades em oportunidades. Que ironia! Eu transformava dificuldades dos outros em oportunidades para mim. Mas as minhas próprias dificuldades, essas eu simplesmente fugia delas. Na entrevista, o jornalista me perguntou: qual seu maior arrependimento na vida? Respondi sem hesitar: não ter filhos ainda, mas pretendo ter uma família em breve. Mentira. Eu nem sequer estava namorando sério com ninguém na época. Mas soava bem para a revista. Se eu soubesse que naquele exato momento, meus filhos estavam numa apresentação na creche, cantando uma música sobre o Dia dos Pais. Marina me contou que nesse dia, todas as crianças estavam nervosas, ensaiando a apresentação. Miguel e Rafael eram os únicos sem pai na plateia. Quando chegou a hora de falar sobre o papai, eles improvisaram. Nosso papai está trabalhando muito longe, disse Miguel no microfone. Mas a mamãe disse que ele nos ama, mesmo de longe. E quando ele voltar, completou Rafael, a gente vai dar um abraço bem apertado nele. Marina, sentada na primeira fileira, chorou discretamente atrás dos óculos escuros que havia comprado num camelô. Depois da apresentação, a professora se aproximou dela. Marina, os meninos sempre falam do pai com tanto carinho. Ele realmente está viajando? É, algo assim, Marina respondeu, sem conseguir mentir direito. Deve ser difícil criá-lo sozinha. É, Marina admitiu. Mas eles me dão força para tudo. E era verdade. Nos momentos mais difíceis, quando faltava dinheiro, quando os meninos ficavam doentes, quando ela se sentia sozinha demais, Miguel e Rafael eram sua motivação. Mãe, você é a melhor mãe do mundo, dizia Miguel sempre antes de dormir. E você é a mais forte também, completava Rafael. Mais forte que o Hulk. Marina ria, beijava os dois e encontrava forças para mais um dia. Quando os meninos completaram 4 anos, em dezembro de 2024, Marina fez uma festinha simples em casa. Bolo caseiro de chocolate, salgadinhos fritos por ela mesma, refrigerante de 2 litros, decoração com balões do mercado. Convidou as crianças da creche, alguns vizinhos, a família. Pedro havia conseguido abrir a oficina mecânica, sem a ajuda do empréstimo que eu havia sabotado,
mas com muito esforço e economia. Dona Conceição estava aposentada, ajudando a cuidar dos netos. Durante a festa, Miguel soprou as velas e fez um pedido. "O que você pediu?" perguntou Rafael. Miguel olhou para Marina, depois sussurrou no ouvido do irmão. Rafael sorriu e assentiu. "A gente pediu a mesma coisa", disse para a mãe. "Mas é segredo." Marina fingiu não se importar, mas morreu de curiosidade. Só descobriu semanas depois, quando Rafael acabou contando sem querer. "A gente pediu para o papai aparecer logo, para você não ficar triste quando pensa nele." Porque sim, mesmo com toda a discrição dela, os meninos percebiam. Percebiam quando ela olhava para fotos antigas e suspirava. Percebiam quando ela ficava quieta demais, assistindo filmes com famílias completas. Percebiam tudo. Crianças sempre percebem. E naquela noite, depois da festa, quando os meninos já dormiam abraçados na cama de solteiro que dividiam, Marina se olhou no espelho. 4 anos. 4 anos criando 2 meninos sozinha. 4 anos sendo forte quando queria desabar. 4 anos protegendo o coração deles da rejeição que eu havia imposto. Ela havia cumprido a promessa feita no hospital. Miguel e Rafael nunca se sentiram não amados. Nunca imploraram amor de ninguém, porque tinham uma mãe que amava por 2. Mas Marina também sabia que logo eles cresceriam mais. Logo fariam perguntas mais difíceis. Logo precisariam de respostas que ela não sabia como dar. "Deus", ela sussurrou antes de dormir, "se ele tem que aparecer na vida deles um dia, que seja para amá-los. Porque eles merecem um pai que os ame, mesmo que eu não mereça ter ele de volta." E como se Deus estivesse ouvindo, 2 meses depois, aconteceria algo que mudaria tudo. Eu finalmente reencontraria Marina e descobriria que tinha 2 filhos. 2 filhos que eram iguaizinhos a mim fisicamente, mas que no coração eram iguaizinhos à mãe deles. Generosos, corajosos, capazes de amar incondicionalmente. Tudo que eu havia perdido a chance de ser. Era um sábado de fevereiro, daqueles dias quentes e abafados de São Paulo. Eu estava no shopping Morumbi para uma reunião rápida com um cliente japonês que só podia me atender no final de semana. Negócio de 30 milhões, então eu fui. A reunião terminou mais cedo que o esperado. Eram 3 da tarde, o shopping estava lotado, aquele burburinho típico de sábado à tarde. Famílias passeando, crianças correndo, casais namorando. Uma cena que sempre me irritava um pouco. Toda aquela felicidade doméstica me parecia, sei lá, artificial. Eu estava descendo a escada rolante quando aconteceu. Uma mulher subindo na escada ao lado, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, usando uma blusa branca básica e jeans. Por uma fração de segundo, nossos olhos se encontraram. Marina. Meu coração parou. Literalmente parou. Depois disparou numa velocidade que achei que fosse me matar. 4 anos. 4 anos sem vê-la, e ela estava ali a poucos metros de distância. Ela me viu também. Vi o susto no rosto dela, a palidez súbita, o jeito como ela segurou firme no corrimão da escada rolante. Mas não parou de subir. Continuou subindo, olhando para frente como se eu fosse um fantasma que ela estava tentando ignorar. Quando cheguei embaixo, virei e comecei a subir correndo as escadas comuns, tentando alcançá-la. Precisava falar com ela. Não sabia o quê, mas precisava. "Marina!" gritei quando a vi no 2º andar. Ela parou, virou devagar. O rosto dela estava tenso, os lábios apertados numa linha fina. 4 anos haviam passado, mas ela continuava linda. Mais madura, talvez um pouco mais magra, mais linda. "Gabriel", disse ela, a voz controlada. Que surpresa! "Como você está?" perguntei sem saber o que dizer. "Você está bem?" "Estou ótima, obrigada." A resposta foi rápida demais, automática demais. Ficamos ali parados no meio do corredor do shopping, pessoas passando ao nosso redor, e eu não conseguia parar de olhar para ela. Havia algo diferente em Marina. Uma maturidade, uma força que ela não tinha antes, como se tivesse passado por algo que a tivesse transformado. Você se casou?" perguntei. Ela quase sorriu. Quase. "Não, Gabriel.
Não me casei. Filhos? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar. E vi quando ela ficou tensa, quando os ombros dela se enrijeceram. Por quê? Perguntou ela. Por que você quer saber? Curiosidade, menti. Só curiosidade. Marina olhou para o relógio. Gabriel, eu preciso ir. Tenho compromissos. Claro, disse eu, mas não me mexi. Não queria que ela fosse embora. Por quê? Não sei. Talvez porque vê-la trouxe de volta todos aqueles sentimentos que eu havia enterrado. A culpa, sim, mas também saudade. Marina, chamei quando ela começou a se afastar. Você está feliz? Ela parou, virou para me olhar e pela primeira vez sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Estou, disse, muito feliz. E então ela se foi, desaparecendo entre a multidão do shopping. Fiquei ali parado por alguns minutos, tentando processar o que havia acontecido. Marina. Depois de 4 anos, Marina. E ela parecia, bem, feliz, como havia dito. Isso deveria me deixar aliviado, não deveria? Então, por que eu sentia como se tivesse perdido alguma coisa? Resolvi sair do shopping. Peguei o elevador para o subsolo, onde estava meu carro. Mas quando as portas se abriram no térreo para mais pessoas entrarem, eu a vi novamente. Marina estava parada em frente a uma loja de brinquedos, mas não estava sozinha. 2 crianças estavam com ela. 2 meninos aparentando uns 4 ou 5 anos, idênticos. Gêmeos, cabelos castanhos cacheados, usando camisetas iguais, uma azul, outra verde. Tênis simples, mas limpos. Meu primeiro pensamento foi, então ela teve filhos. Meu segundo pensamento foi, com quem? Mas então um dos meninos virou o rosto na minha direção. E o mundo parou. O rosto dele. O rosto daquele menino era como olhar para uma foto minha quando criança. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo nariz, a mesma linha do queixo. Até a expressão era igual, aquela sobrancelha levemente franzida que eu faço quando estou concentrado. O outro menino também virou, falando alguma coisa com a mãe, apontando para um brinquedo na vitrine. E era a mesma coisa. O mesmo rosto. A mesma expressão. Eram iguais a mim. Senti o sangue fugir do meu rosto. As pernas ficaram bambas. Tive que me apoiar na parede do elevador para não cair. Não podia ser. Marina havia me dito que resolveria a situação. Havia pedido demissão, havia sumido da minha vida. Eu achava que... Mamãe, posso pegar aquele carrinho? Ouvi um dos meninos perguntar. Não hoje, meu amor, respondeu Marina. Lembra que a gente veio só passear? A voz dela. O carinho na voz dela. E a palavra que o menino havia usado. Mamãe, eram filhos dela. E pelo que eu estava vendo, eram filhos meus também. As portas do elevador se fecharam, mas eu apertei o botão para abrir novamente. Precisava ter certeza. Precisava olhar direito. Saí do elevador e fiquei observando de longe, escondido atrás de uma coluna. Marina estava agachada entre os 2 meninos, conversando com eles. O amor no rosto dela era visível, mesmo à distância. E os meninos a olhavam como se ela fosse o centro do universo. Um deles, o de camiseta azul, abraçou Marina pelo pescoço. O outro, o de verde, segurou na mão dela. Vamos tomar sorvete, mãe? Perguntou o de azul. Podemos, disse Marina se levantando. Mas dividimos um pote, tá bom? Assim sobra dinheiro para outras coisas. Tá bom, disseram os 2 em coro. Eles começaram a caminhar em direção à praça de alimentação. E eu os segui. Mantendo distância, me escondendo entre as outras pessoas, mas seguindo. Escolheram uma mesa pequena numa sorveteria simples. Marina pediu um sorvete de meio quilo, sabor napolitano, e 3 colheres. Os meninos ficaram excitados, falando ao mesmo tempo, rindo. Eu me sentei numa mesa distante, mas de onde podia vê-los claramente. E observei. O menino de azul, que parecia ser mais artístico, pegou o guardanapo e começou a desenhar nele com uma caneta que Marina tinha na bolsa. O de verde era mais falante, contava alguma história que fazia Marina rir. A cada minuto que passava,
mais evidente ficava a semelhança comigo. Não era só o rosto. Era o jeito de gesticular do menino de verde, igual ao meu. Era a concentração do menino de azul quando desenhava, igual a minha quando estou focado em algo. E então aconteceu algo que me fez ter certeza absoluta. O menino de azul derrubou um pouco de sorvete na camiseta. Marina pegou um guardanapo e foi limpar, mas ele fez uma careta exatamente igual a que eu faço quando algo me incomoda. Exatamente igual. O mesmo franzir de testa, a mesma torção de boca. Eram meus filhos. Não havia mais dúvida. Marina havia mentido para mim. Ela não havia resolvido a situação. Ela havia fugido, havia sumido, havia criado meus filhos sozinha por 4 anos, sem me contar. A raiva veio primeiro. Como ela podia? Como podia esconder isso de mim? Eram meus filhos também. Eu tinha direito de saber, mas então me lembrei das minhas palavras naquele dia, no meu escritório. Se você parir esse bebê, eu destruo sua família. Você resolve isso por bem, ou eu resolvo por mal. E a raiva se transformou em algo pior. Culpa. Uma culpa esmagadora, sufocante. Ela não havia mentido. Ela havia me obedecido. Eu havia mandado ela resolver. E ela havia resolvido. Do jeito dela. Protegendo as crianças de um pai que havia ameaçado destruir vidas antes mesmo delas nascerem. Continuei observando. Os meninos terminaram o sorvete. Marina limpou o rosto dos dois com carinho. Então eles se levantaram para ir embora. Foi quando o menino de verde tropeçou e caiu. Nada sério, mas ele chorou, mais de susto que de dor. Marina imediatamente se agachou, pegou ele no colo, beijou o joelhinho dele. "Dói?" perguntou ela. "Dói um pouquinho", disse o menino entre soluços. "Então vamos fazer a mágica da mamãe", disse Marina. "Eu beijo, conto até 3 e a dor vai embora. 1, 2, 3... Pronto. Melhorou?" O menino parou de chorar, sorriu. Melhorou. O outro menino não havia se machucado, mas mesmo assim se aproximou do irmão. "Você está bem, Miguel?" Miguel, um deles se chamava Miguel. "Estou, Rafa", respondeu o primeiro. Rafa, Rafael, Miguel e Rafael. Meus filhos tinham nomes, personalidades, histórias que eu não conhecia. Eles se levantaram e começaram a caminhar novamente. Eu os segui mais uma vez, mantendo distância. Foram até a área de brinquedos do shopping, aqueles brinquedos pagos, onde as crianças sobem e se divertem. "Mãe, posso brincar?" perguntou Rafael. Marina olhou para a carteira, contou discretamente as notas. Hesitou. "Por favor, mãe", insistiu Miguel. "Só um pouquinho?" "Tá bom", disse Marina finalmente. "Mas só 10 minutos, ok? E vocês dois no mesmo brinquedo, para não gastar mais." Eles subiram numa nave espacial inflável. Ficaram pulando, rindo, se divertindo. Marina se sentou num banco próximo, olhando para eles com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. O sorriso dela quando estava genuinamente feliz. E então eu fiz uma das coisas mais covardes da minha vida. Em vez de ir falar com ela, em vez de me assumir, em vez de perguntar sobre as crianças, eu fugi. Saí do shopping correndo, entrei no carro e dirigi para casa sem parar nem num farol vermelho. Quando cheguei no meu apartamento, tranquei a porta, servi um uísque e tentei processar o que havia visto. Filhos. Eu tinha 2 filhos. 2 meninos lindos, inteligentes, carinhosos, que me chamavam pelo nome que nunca ouviram, que tinham uma mãe que os amava mais que tudo no mundo, que viviam felizes sem saber que o pai deles existia. Peguei meu laptop, abri o Google, digitei Marina Santos, o sobrenome dela. Procurei por qualquer informação, qualquer rastro da vida dela nos últimos 4 anos. Encontrei pouco. Um perfil antigo no Facebook, sem atualizações recentes. Um LinkedIn desatualizado. Nada sobre os meninos, nada sobre a vida atual dela. Mas encontrei o endereço da casa da mãe dela, Dona Conceição, Vila Matilde. Anotar aquele endereço foi a segunda coisa mais covarde que fiz naquele dia, porque no fundo eu sabia que ia usá-lo. Não sabia quando, não sabia como, mas sabia que ia. Passei a noite inteira acordado, tomando uísque,
olhando para a cidade pela janela da cobertura. São Paulo se estendia lá embaixo, milhões de luzes, milhões de vidas. E em algum lugar daquele mar de luzes, 2 meninos iguais a mim estavam dormindo, sem saber que o pai deles acabara de descobrir que eles existiam. Que pai deles estava se despedaçando de culpa e arrependimento. Que pai deles estava descobrindo, 4 anos tarde demais, que talvez quisesse ser pai de verdade. No domingo de manhã acordei com a pior ressaca da minha vida. Não de álcool. Eu até que bebo bem. Ressaca emocional. Ressaca de culpa. Liguei para meu assistente pessoal. Roberto, preciso de uma informação. Discreta. Claro, chefe. O que precisa? Quero tudo sobre Marina Santos, filha de Conceição Santos, moradora de Vila Matilde. Tudo. Onde trabalha, onde mora, com quem vive, tudo. Algum problema, chefe? Só faça o que estou pedindo. Desliguei e voltei para a janela. Lá fora, famílias passeavam no Ibirapuera. Pais empurrando carrinhos de bebê, crianças correndo atrás de pipas. Pela primeira vez em 4 anos me perguntei, que tipo de pai eu seria? E pela primeira vez em 4 anos, quis descobrir. Mas ainda não sabia que descobrir seria só o primeiro passo. O mais difícil seria convencer Marina a me dar uma chance. E mais difícil ainda seria convencer 2 meninos de 4 anos que eu merecia ser chamado de pai. O relatório chegou na terça-feira seguinte. Roberto havia sido eficiente como sempre. 12 páginas detalhando a vida de Marina dos últimos 4 anos, e cada linha era como uma punhalada no meu peito. Marina Santos, 28 anos. Trabalhava numa farmácia em Cidade Tiradentes, 6 dias por semana, das 8 horas às 18 horas. Salário, 2 salários mínimos. Morava num apartamento alugado de 2 quartos na mesma região. Aluguel, R$800. Mãe solteira de gêmeos idênticos, Miguel e Rafael Santos, nascidos em 12 de dezembro de 2020. 12 de dezembro de 2020. A data me atingiu como um soco no estômago. Eu me lembrei exatamente onde estava naquele dia. Copacabana Palace, comemorando um contrato de 50 milhões, bebendo champanhe francês enquanto meus filhos nasciam. O relatório continuava, impiedoso em seus detalhes. Miguel e Rafael frequentavam uma creche municipal perto de casa. Marina nunca havia se casado, nunca havia namorado seriamente, pelo menos não que os vizinhos soubessem. Vivia com os filhos e ocasionalmente recebia a visita da mãe, Dona Conceição, que a ajudava quando as crianças ficavam doentes. Havia também fotos. Roberto havia contratado um investigador particular. Fotos de Marina saindo para trabalhar de manhã cedo, os meninos de mãos dadas com ela a caminho da creche. Fotos dela no supermercado, comparando preços, calculando cada centavo. Fotos dos meninos brincando num parquinho público, Marina empurrando-os no balanço. Uma das fotos me destruiu. Era Marina sentada num banco do parquinho, Miguel no colo, Rafael ao lado, e ela estava lendo um livro em voz alta para eles. A expressão de concentração nos rostinhos idênticos, a paciência dela, o amor visível naquela cena. Essa foto eu olhei por 15 minutos seguidos, mas o que mais me chocou foi descobrir que eles usavam meu sobrenome. Miguel Santos Montenegro. Rafael Santos Montenegro. Ela havia registrado os meninos com meu sobrenome. Por quê? Por que ela fez isso se eu havia rejeitado a gravidez? Se eu havia ameaçado destruir a família dela? Por que dar meu nome para crianças que eu não queria conhecer? Peguei o telefone para ligar para ela, mas percebi que não tinha o número. Claro que não tinha. Ela havia mudado de vida completamente. Passei 3 dias relendo aquele relatório, memorizando cada detalhe. Descobri que Marina levava os meninos ao shopping em Aricanduva todo sábado à tarde. Sempre o mesmo horário, sempre a mesma rotina. Era o passeio semanal deles, o único lazer que ela podia oferecer. No sábado seguinte, eu estava lá. Cheguei ao shopping às 14 horas e esperei. Às 14h30 eles apareceram. Marina de jeans e camiseta branca. Sempre roupas simples, sempre impecáveis. Miguel de azul. Rafael de vermelho desta vez. Segui-os à distância. Eles foram direto para a área de jogos gratuitos que o shopping oferecia. Os meninos correram para os brinquedos eletrônicos,
Marina se sentou num banco próximo, de olho neles. E então eu fiz algo que ainda me envergonha. Aproximei-me fingindo casualidade. Marina! Ela virou, me viu, e toda a cor sumiu do rosto dela. Gabriel, o que você está fazendo aqui? Coincidência, menti. Estou esperando um cliente. E você? Os olhos dela me escanearam, desconfiados. Marina sempre foi inteligente. Sabia quando algo não batia. Passeio com as crianças, disse ela, a voz controlada. Crianças? Fingi surpresa. Você tem filhos? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina me olhou nos olhos e eu vi quando ela entendeu que eu sabia que já havia visto os meninos. Gabriel, são meus, não são? A pergunta saiu mais dura do que eu pretendia. Marina fechou os olhos, respirou fundo. Gabriel, por favor, não aqui. Onde então? Onde, Marina? Porque aparentemente você achou que não era importante me contar que eu tenho 2 filhos. Baixa a voz, ela sussurrou, olhando nervosa para os meninos que continuavam brincando. 4 anos, continuei, tentando controlar o tom. 4 anos você escondeu isso de mim. Escondeu? Os olhos dela brilharam de raiva. Escondeu? Você mandou eu resolver. Você ameaçou destruir minha família se eu tivesse esse bebê. Eu resolvi, do meu jeito. Mas eles existem, eles estão ali. Estão e são felizes, sem você. A frase me atingiu como uma bofetada, mas antes que eu pudesse responder, uma vozinha me interrompeu. Mãe, quem é esse moço? Era Rafael. Havia se aproximado da gente, me olhando com curiosidade. De perto, a semelhança era ainda mais impressionante. Era como olhar para um espelho do passado. Marina entrou em pânico. Rafael, filho, volta para o brinquedo. A mãe já vai. Mas quem é ele? Insistiu o menino me encarando sem medo. Eu me agachei para ficar na altura dele. Oi, disse, a voz saindo rouca. Eu sou um amigo da sua mãe. Um amigo? Rafael inclinou a cabeça curioso. Qual seu nome? Gabriel. Gabriel! Miguel havia aparecido também, atraído pela conversa. Igual ao anjo Gabriel da história que a mãe conta. É, disse Marina rapidamente. Igual ao anjo. Gabriel, estas são as crianças que eu cuido. Miguel e Rafael. Meninos, digam oi e voltem para o brinquedo. Oi, Gabriel Anjo, disse Miguel rindo da própria piada. Você é grande, observou Rafael. Maior que o tio Pedro. Pedro, o irmão de Marina, que havia se tornado uma figura paterna para meus filhos. Vocês são irmãos? Perguntei, tentando manter a conversa casual. Somos gêmeos, disse Miguel orgulhoso. Nascemos no mesmo dia, na mesma hora. 12 de dezembro, completou Rafael. E você, quando nasceu? Antes que eu pudesse responder, Marina interveio. Meninos, chega de perguntas, vamos embora. Mas mãe, a gente acabou de chegar, protestou Rafael. Outro dia vocês brincam mais, vamos. O tom dela era final. Os meninos perceberam e não insistiram. Se despediram de mim com acenos e sorrisos e foram embora com Marina. Mas não antes de eu ouvir Miguel perguntar: Mãe, por que você ficou nervosa? E a resposta dela: Não fiquei nervosa, meu amor. Só estava com pressa. Fiquei ali parado, vendo-os se afastarem, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Havia conhecido meus filhos. Eles haviam falado comigo, sorrido para mim, me chamado de Gabriel Anjo. E eu havia mentido para eles. Mais uma vez. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando na conversa, nas vozes deles, nos sorrisos. Miguel era mais extrovertido, falante. Rafael mais observador, cauteloso. 2 meninos lindos, educados, carinhosos. Que Marina havia criado sozinha. Que Marina havia criado sem nenhuma ajuda minha. Que Marina havia criado apesar das minhas ameaças. Na segunda-feira, tomei uma decisão. Peguei o carro e fui até a farmácia onde ela trabalhava. Era um lugar pequeno, simples, num shopping popular de Cidade Tiradentes. Marina estava atrás do balcão, de jaleco branco, cabelos presos, atendendo uma senhora idosa com paciência. Esperei ela terminar o atendimento e me aproximei. Precisamos conversar, disse. Ela me viu e ficou pálida novamente.
Gabriel, o que você está fazendo aqui? Como descobriu onde trabalho? Isso não importa. Importa que precisamos conversar sobre nossos filhos. Eles não são nossos filhos, disse ela, baixo, mas firme. São meus filhos. Biologicamente são meus também. Biologicamente não significa nada. Pai é quem cria, quem cuida, quem ama. E se eu quiser ser pai agora? A pergunta a pegou desprevenida. Ela me olhou como se eu tivesse ficado louco. Agora, Gabriel. Depois de 4 anos? Pessoas mudam, Marina. Você não mudou. Você só descobriu que eles existem. É diferente. Um cliente se aproximou do balcão. Marina me lançou um olhar desesperado. Não aqui, sussurrou. Se o meu chefe souber que tenho problemas pessoais no trabalho, onde então? Hoje à noite, depois que as crianças dormirem, encontro você num lugar público. Onde? Shopping Aricanduva, praça de alimentação, 22 horas. Às 22 horas em ponto, eu estava lá. Marina chegou 5 minutos depois, ainda mais bonita sem o jaleco da farmácia. Usava um vestido simples, azul marinho e uma sandália rasteira. Nenhuma maquiagem, cabelos soltos. Sentamos numa mesa afastada, longe de outros clientes. Gabriel, ela começou. O que você quer? Quero conhecer meus filhos. Por quê? A pergunta me deixou sem resposta por alguns segundos. Por quê? Porque descobri que eles existiam? Porque me pareciam com garotos incríveis? Porque senti uma estranha dor no peito quando os vi? Porque são meus filhos, disse finalmente. Isso não é resposta. Por que agora? Por que depois de 4 anos de total desinteresse? Marina, eu não sabia. Claro que sabia. A voz dela subiu um pouco. Depois ela se controlou. Você sabia que eu estava grávida. Você mandou eu abortar. Quando eu recusei, você ameaçou minha família. Eu estava errado. Estava, mas isso não apaga 4 anos. Ficamos em silêncio por alguns momentos. Marina mexia numa tampinha de refrigerante, evitando olhar nos meus olhos. Eles perguntam sobre o pai? Perguntei. Às vezes. O que você diz? Que o pai deles ainda não aprendeu a ser pai, que talvez um dia ele apareça. E você acredita nisso? Que um dia eu apareceria? Marina finalmente me olhou. Eu tinha esperança. Nos primeiros 2 anos eu tinha esperança. Achava que você fosse aparecer, que fosse querer conhecê-los, que fosse se arrepender das coisas terríveis que disse. E agora? Agora eu protejo eles de você. A frase doeu mais do que eu esperava. Protege deles de mim? Gabriel, você é um homem poderoso, acostumado a conseguir tudo o que quer. Mas crianças não são negócios que você fecha quando quer e abandona quando enjoa. Eles têm sentimentos, eles se apegam. E se eu prometer que não vou abandoná-los? Suas promessas não valem nada para mim. Outro silêncio, mais longo desta vez. Marina, disse eu sei que fui um canalha, sei que não mereço perdão, mas aqueles meninos, quando os vi, senti algo que nunca senti na vida. O quê? Amor. A palavra saiu antes que eu pudesse pensar. Amor imediato, inexplicável, como se uma parte de mim que estava morta tivesse acordado. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Gabriel, não faça isso. Quer fazer o quê? Não me diga coisas bonitas que você não sente de verdade. Não brinca com meus sentimentos. Eu levei 4 anos para conseguir viver sem você. E se eu sentir de verdade? Então você vai ter que provar. Como? Marina se levantou, pegou a bolsa. Não sei, Gabriel. Essa parte é com você. Ela começou a se afastar, mas parou e voltou. Gabriel, disse, só para você saber, eu nunca falei mal de você para eles. Nunca disse que você nos rejeitou, que nos abandonou, que foi cruel. Eu sempre preservei sua imagem, caso você um dia quisesse fazer parte da vida deles. Por quê? Porque eu achava que todo pai merecia uma segunda chance. E toda criança merecia acreditar que o pai dela era uma boa pessoa. E agora, ainda acha isso? Marina suspirou. Agora eu sei que algumas pessoas não merecem segunda chance, mas as crianças ainda merecem acreditar. Ela foi embora.
Deixou-me ali sozinho com as palavras ecoando na minha cabeça. Ela havia preservado minha imagem, por 4 anos, para 2 crianças que eu havia rejeitado antes mesmo de conhecer. Marina havia sido uma mãe melhor para meus filhos do que eu jamais poderia ser pai. Mas naquela noite, pela primeira vez, quis tentar. Quis descobrir se Gabriel Montenegro, o empresário frio e calculista, poderia se tornar o pai que Miguel e Rafael Santos Montenegro mereciam. O problema é que querer não seria suficiente. Teria que provar que mudei. E como se prova uma mudança dessas? Essa pergunta me manteve acordado por meses. 3 semanas se passaram desde aquela conversa no shopping, e eu não conseguia parar de pensar nos meninos. Miguel e Rafael. Meus filhos. O nome deles ecoava na minha cabeça durante as reuniões, durante as refeições, durante as noites insones que se tornaram rotina. Eu havia tomado uma decisão radical. Queria fazer parte da vida deles. Mas Marina estava certa. Querer não bastava. Eu precisava provar que havia mudado. O problema é que eu não sabia como. Comecei pequeno. Contratei outro investigador particular, mas desta vez com uma missão diferente. Não para espionar, mas para descobrir o que eles precisavam. Que tipo de vida levavam, quais eram as necessidades, os sonhos, as dificuldades. O relatório chegou numa quinta-feira, e cada linha me quebrava por dentro. Marina ganhava R$ 2.400 por mês. O aluguel consumia 800, sobrava 1.600 para sustentar 3 pessoas. Alimentação, transporte, roupas, material escolar, remédios quando as crianças ficavam doentes. Ela fazia milagres com esse dinheiro, mas eu sabia que era uma luta constante. Os meninos dormiam no mesmo quarto, em camas de solteiro encostadas uma na outra. Não tinham brinquedos caros, mas tinham livros. Marina comprava gibis usados numa feira toda semana. Comiam bem, mais simples. Arroz, feijão, frango aos domingos, muito macarrão, muito ovo. E mesmo assim, eram felizes. O investigador descreveu cenas que me emocionavam e me destruíam ao mesmo tempo. Marina chegando cansada do trabalho e mesmo assim brincando com eles no parquinho. Os 3 fazendo piquenique na sala quando chovia. Uma toalha no chão, sanduíches simples, como se fosse a maior aventura do mundo. Foi então que tive uma ideia. Não podia aparecer na vida deles como pai, ainda não. Mas podia aparecer como outra coisa. Liguei para Marina no trabalho. Gabriel, como conseguiu meu número? Isso não importa. Quero fazer uma proposta. Não tenho interesse em nada que você possa oferecer. Marina, escuta só, deixa eu explicar. Silêncio do outro lado. Ela estava ouvindo, pelo menos. Eu quero ser útil na vida deles. Não como pai, ainda não. Sei que não mereço isso. Mas como, sei lá, como um amigo da família. Gabriel, o que você está falando? Deixa eu ajudar com as coisas práticas. Escola particular, plano de saúde, roupas, brinquedos. Deixa eu dar para eles as coisas que você não consegue dar sozinha. Absolutamente não. Por que não? Porque isso seria comprar meu perdão. E perdão não se compra, Gabriel. Não é isso. É responsabilidade. São meus filhos, Marina. Mesmo que eu tenha sido um idiota, eles são meus filhos. E eu deveria estar sustentando eles há 4 anos. Outro silêncio. Mais longo desta vez. Gabriel, ela disse finalmente, eu não preciso da sua caridade. Não é caridade. É o que eu deveria estar fazendo desde sempre. E por que não fez? A pergunta me pegou desprevenido. Porque eu era outro homem, um homem pior. E agora você é melhor? Não sei. Estou tentando descobrir. Marina suspirou. Gabriel, eu não vou aceitar seu dinheiro. Mas se você quiser conhecer eles de verdade, não como o estranho do shopping, tem uma coisa que você pode fazer. O quê? No sábado que vem, eles têm uma apresentação na creche. Dia das Crianças. Cada criança pode convidar uma pessoa especial para assistir. Eles sempre convidam a vovó Conceição ou o tio Pedro, porque não tem pai. Meu coração parou. E você está me convidando? Estou perguntando se você quer conhecer eles direito. Não num shopping, não escondido. Quer ver quem eles são de verdade.
E como você vai explicar minha presença? Vou dizer que você é um amigo meu que quer conhecer eles. Se você se comportar bem, se eles gostarem de você, talvez a gente possa conversar sobre outras visitas. Era uma chance, a primeira chance real que ela me dava. Marina, disse eu aceito, mas com uma condição. Qual? Depois da apresentação, deixa eu levar vocês para almoçar. Os três, num lugar que eles escolham. Silêncio. Marina? Tá bom, disse ela, a voz quase inaudível. Mas qualquer coisa estranha, qualquer coisa que deixe eles desconfortáveis, e acabou. Para sempre. Entendido. A creche ficava em Cidade Tiradentes, num prédio simples, mas bem cuidado. Cheguei às 9h de sábado, nervoso como nunca estive em nenhuma reunião de negócios na vida. Marina estava na porta me esperando, usando um vestido florido que a deixava ainda mais bonita. Quando me viu, fez uma expressão séria. Gabriel, antes de entrar, preciso deixar uma coisa clara. Dentro daquela creche tem 30 crianças que vão se apresentar para pessoas que amam elas. Pais, mães, avós, tios. Você vai ver muito amor, muita família. Se isso te incomodar, se te fizer sentir culpa, resolve isso sozinho. Não estraga o dia deles. Entendido. Entramos. O pátio estava decorado com balões coloridos, cartazes feitos pelas crianças, aquele clima festivo típico de evento escolar. E então eu os vi. Miguel e Rafael estavam com as outras crianças, esperando o início da apresentação. Usavam camisetas iguais, azul claro, short jeans e tênis. Estavam nervosos, sussurrando entre si. Miguel, Rafael! Marina acenou. Eles correram até ela, me viram e pararam meio tímidos. Oi, Gabriel Anjo, disse Miguel, lembrando do nosso encontro no shopping. Oi, disse Rafael, mais cauteloso. Eu me agachei para ficar na altura deles. Oi, meninos. Vim assistir à apresentação de vocês. Você vai assistir a gente? Perguntou Miguel animado. Claro, estou muito curioso para ver. A gente vai cantar a música do Peixinho Dourado, contou Rafael. Miguel esqueceu a letra ontem, mas hoje ele lembra. Eu não esqueci, protestou Miguel. Só confundi uma parte. Eles começaram a discutir, de um jeito carinhoso, fraternal. Marina interferiu. Meninos, vão se preparar. A apresentação vai começar. Eles saíram correndo. Marina e eu fomos nos sentar nas cadeiras que estavam dispostas para a plateia. Eles são incríveis, disse eu. São, concordou Marina. E vocês têm exatamente a mesma teimosia. A apresentação começou. Era uma coisa simples, infantil, mas linda. As crianças cantaram, dançaram, fizeram teatro. Quando chegou a vez de Miguel e Rafael, eles subiram no palco improvisado de mãos dadas. A música era sobre um peixinho dourado que vivia no fundo do mar e sonhava em conhecer o mundo lá fora. Miguel cantava a primeira parte, Rafael a segunda, e os dois juntos o refrão. No meio da música, Miguel me viu na plateia e sorriu. Um sorriso enorme, cheio de dentes, cheio de alegria. Rafael também me viu e acenou discretamente, e foi aí que aconteceu. No meio daquela música infantil, daquelas vozes desafinadas e adoráveis, algo dentro de mim se quebrou. Comecei a chorar. Não era um choro discreto. Era um choro profundo, de soluços, de 4 anos de culpa e arrependimento saindo de uma vez só. Marina me olhou surpresa. Gabriel, você está bem? Não consegui responder. Só consegui continuar olhando para eles, para meus filhos cantando no palco, sem saber que o pai deles estava na plateia, se despedaçando de emoção. Quando a música acabou, eles desceram correndo. Gabriel Anjo, você viu? A gente cantou sem errar, disse Miguel. Viram sim, consegui dizer. Foi a coisa mais linda que já vi na vida. Você chorou? Perguntou Rafael, observador. Chorei, admiti. Porque fiquei muito emocionado. Meu tio Pedro também chorou quando a gente cantou para ele, disse Miguel. Adultos são estranhos, choram quando estão felizes. É verdade, concordei, rindo entre as lágrimas. Depois da apresentação, fomos almoçar. Os meninos escolheram um McDonald's próximo, o restaurante mais sofisticado que conheciam.
Durante o almoço, eu os observei. A educação deles, o carinho entre os irmãos, o respeito pela mãe. Marina havia criado 2 garotos excepcionais. Gabriel, disse Rafael enquanto comia batatas fritas. Você tem filhos? A pergunta me pegou desprevenida. Marina ficou tensa. Não, respondi. Não tenho filhos. Por que não? Porque ainda não encontrei a pessoa certa para ser a mãe deles. Ah, disse Miguel. E você quer ter filhos? Olhei para ele, depois para Rafael, depois para Marina. Quero muito. Acho que seria a coisa mais importante da minha vida. Filhos dão muito trabalho, disse Rafael sério. Minha mãe sempre está cansada por nossa causa. Eu não fico cansada por causa de vocês, Marina interveio. Fico cansada do trabalho. Vocês me dão energia. É verdade, confirmou Miguel. Mãe sempre fica feliz quando chega em casa e vê a gente. Durante o resto do almoço, eles me contaram sobre a escola, os amigos, os desenhos favoritos. Miguel gostava de desenhar. Mostrou-me alguns desenhos no guardanapo. Rafael gostava de futebol. Me explicou as regras como se eu nunca tivesse visto um jogo. Eram crianças normais, felizes, inteligentes. E a cada minuto que passava, eu me sentia mais completo. Como se uma parte de mim que estava faltando tivesse finalmente encaixado no lugar. Quando terminamos, eles pediram para ir ao brinquedão. Marina hesitou. Sabia que custava caro. Pode deixar, disse eu. Eu pago. Gabriel. Marina, deixa eles brincar. É só isso. Ficamos 2 horas no brinquedão. Eu os ajudei na piscina de bolinhas. Brinquei de esconde-esconde. Fingi ser um monstro perseguindo eles pelos tubos coloridos. A certa altura, Miguel se machucou. Bateu o joelho numa quina. Não foi nada sério, mas ele chorou. Instintivamente, eu o peguei no colo. Dói, meu amor? Perguntei sem pensar. Ele parou de chorar e me olhou surpreso. Você me chamou de amor. Marina também havia ouvido. Nos olhávamos por cima da cabeça do Miguel. É, disse eu. Chamei. Posso? Miguel assentiu sorrindo. Pode, eu gosto. Rafael se aproximou também. E eu? Você também pode me chamar de amor? Posso, disse pegando ele no colo também. Vocês 2 são meus amores. Era a primeira vez que os segurava. A primeira vez que sentia o peso deles no meu colo. O cheiro de criança. A confiança total com que se apoiavam em mim. E foi aí que eles disseram. Gabriel, disse Miguel, você pode ser nosso pai? O mundo parou. Marina ficou pálida. Eu quase deixei os 2 caírem. Miguel, Marina começou. Mãe, ele é legal, insistiu Rafael. Ele brincou com a gente, não gritou quando derrubamos refrigerante, chamou a gente de amor. E ele chorou quando a gente cantou, completou Miguel. Igual o tio Pedro. Marina me olhou aflita. Gabriel, explica para eles. Explica o quê? Perguntei. Que você não pode ser pai deles, que isso é mais complicado. Coloquei os 2 no chão, me agachei para falar com eles. Meninos, disse, ser pai é algo muito sério, muito importante. Não é algo que a gente decide num dia só. Mas você gosta da gente? Perguntou Rafael. Gosto muito, muito mesmo. E da nossa mãe? A pergunta me pegou desprevenida. Olhei para Marina. Gostava dela? Amava ela? Após 4 anos, após tudo que havia acontecido? Gosto, disse olhando nos olhos dela. Gosto muito da mãe de vocês. Então pode ser nosso pai, concluiu Miguel como se fosse óbvio. Não é assim que funciona, disse Marina, a voz embargada. Ser pai não é só gostar, é estar presente todos os dias, é cuidar quando vocês ficam doentes, é ter paciência quando vocês fazem bagunça, é amar mesmo quando vocês desobedecem. Eu sei disso, disse Miguel sério, igual você faz com a gente. Exato, disse Rafael. Você é nossa mãe e nosso pai ao mesmo tempo. Marina começou a chorar. Eu me levantei, coloquei a mão no ombro dela. Marina, Gabriel, não. Você não entende o que está fazendo. Eles são crianças. Vão se apegar. E se você desistir? Se cansar? Se resolver que não quer mesmo ser pai?
E se eu não desistir? Você vai desistir, disse ela entre lágrimas. Homens como você sempre desistem. Os meninos estavam confusos vendo a mãe chorar. Mãe, por que você está triste? Perguntou Miguel. Não estou triste, amor. Estou com saudade. Saudade de quê? Marina me olhou. De como as coisas poderiam ter sido. Saímos do brinquedão. No carro, os meninos ficaram quietos, sentindo que algo havia mudado, mas sem entender o quê. Quando chegamos em casa, um prédio simples, mas bem cuidado, eles se despediram de mim. Gabriel, você vai voltar? Perguntou Rafael. Se a mãe de vocês deixar, respondi. Mãe, deixa ele voltar, implorou Miguel. Marina hesitou. A gente conversa sobre isso, está bem? Eles subiram para casa. Marina e eu ficamos parados na calçada. Gabriel, disse ela, você não pode aparecer na vida deles assim. Não pode fazer eles sonharem com coisas que você não vai conseguir dar. E se eu conseguir? Você não consegue. Você é acostumado a ter controle total sobre tudo. Crianças são caos, são imprevisibilidade, são acordar de madrugada porque tiveram pesadelo, são ficar doente no pior momento, são fazer birra no supermercado. Você não aguenta isso. De onde você tirou que eu não aguento? Porque eu te conheço, Gabriel. Você gosta de ordem, de silêncio, de conseguir as coisas quando quer. Criança não é assim. E se eu aprender? Aprender como? Você já tem 35 anos. Não muda mais. Marina, disse eu, deixa eu tentar. Só deixa eu tentar. Ela me olhou por um longo tempo. Gabriel, disse finalmente, se eu deixar você entrar na vida deles e você machucar eles, eu nunca vou te perdoar. Nunca. Entendi. Você pode visitá-los, uma vez por semana, por enquanto. Mas não como pai. Como um amigo. Era um começo, uma chance. Obrigado, disse eu. Não me agradeça ainda, disse ela, subindo para casa. Você ainda vai descobrir se consegue mesmo ser o que eles precisam. Fiquei ali parado, na calçada, ouvindo o barulho da cidade. Carros, buzinas, vozes distantes. Pela primeira vez em 4 anos senti que tinha um propósito. Ia aprender a ser pai. Nem que me matasse tentando. 3 meses. 3 meses de visitas semanais que mudaram completamente quem eu era. Não aconteceu do dia para a noite. Foi um processo lento, doloroso às vezes, mas transformador. No começo, eu não fazia ideia do que estava fazendo. Chegava no apartamento deles todo sábado às 14h, sempre pontual, sempre nervoso, sempre carregando presentes caros demais que Marina me obrigava a devolver. Gabriel, ela dizia, eles não precisam de um iPad, precisam de atenção. Mas é educativo, eu argumentava. É caro e vai fazer eles pensarem que amor se compra. Levou semanas para eu entender o que ela queria dizer. Amor não era o brinquedo mais caro da loja. Era sentar no chão e montar quebra-cabeça durante 2 horas. Era fingir que gostava de assistir desenho pela 10ª vez. Era ter paciência quando eles derrubavam suco no meu terno. A primeira vez que Miguel teve febre, Marina me ligou no meio de uma reunião importante. Gabriel, Miguel está com febre alta. Vou levar ele no pronto-socorro. Precisa de alguma coisa? Dinheiro, carro? Não, só queria que você soubesse. Cancelei a reunião e fui direto para o hospital. Era um lugar público, com corredores lotados, cheiro de desinfetante, crianças chorando. Encontrei Marina na sala de espera, Miguel no colo dela. Rafael ao lado brincando com uns brinquedos de encaixar que ela carregava na bolsa. Como ele está? Perguntei. Febre de 39 graus. Estamos esperando o médico. Miguel estava molinho, agarrado na mãe, chorando baixinho. Quando me viu, estendeu os bracinhos. Gabriel Anjo? Dói, murmurou. Peguei ele no colo. Estava quente como uma fornalha, tremendo. Senti algo se apertar no meu peito, uma sensação de desespero que nunca havia experimentado. Vai passar, meu amor, sussurrei beijando a testa dele. O médico vai dar um remédio e você vai ficar bom. Você fica aqui comigo? Fico. Não vou sair daqui. E fiquei. 5 horas no pronto-socorro, segurando Miguel quando ele chorava. Distraindo Rafael com histórias inventadas.
comprando café para Marina. Quando o médico disse que era só uma virose e que em 2 dias Miguel estaria melhor, senti um alívio tão grande que quase chorei. Gabriel, Marina me disse no caminho de casa, obrigada por ter ficado. Não precisa agradecer. Precisa sim. Você foi pai hoje. Pai de verdade. Essa frase ecoou na minha cabeça durante dias. Pai de verdade. As visitas foram se tornando mais naturais. Os meninos começaram a me esperar, a contar comigo. Miguel me mostrava os desenhos que fazia durante a semana. Rafael me ensinou a jogar futebol de botão e descobri que era péssimo nisso, mas eles achavam graça das minhas tentativas desastrosas. Um sábado, Rafael me fez uma pergunta que me pegou desprevenido. Gabriel, você pode dormir aqui hoje? Rafael, Marina começou. Por quê? Perguntei. Porque eu queria que você contasse história para a gente antes de dormir. A mãe sempre conta, mas eu quero ouvir como você conta. Olhei para Marina. Ela hesitou, mas acenou. Pode ficar, disse ela. No sofá. Naquela noite, deitei os dois na cama pequena que dividiam. Miguel se aninhou do meu lado esquerdo, Rafael do direito. Que história vocês querem ouvir? A do dragão que aprendeu a ser bom, pediu Miguel. Inventei uma história sobre um dragão que assustava todo mundo, mas que no fundo só queria ter amigos. O dragão aprendeu que para ter amigos precisava parar de cuspir fogo quando ficava nervoso. Igual você, Gabriel, disse Rafael sonolento. Como assim? Você era um dragão assustador, mas aprendeu a ser bom. Fiquei calado, acariciando o cabelo deles até dormirem. Na sala, Marina estava dobrando roupas no sofá. Eles te chamaram pelo seu nome hoje, ela disse sem olhar para mim. Não de Gabriel Anjo, só Gabriel. Percebi. Quer dizer que você está se tornando real para eles. Não é mais uma fantasia. Sentei ao lado dela. Marina, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você está me dando essa chance? Depois de tudo que eu fiz, por que não me mandou embora para sempre? Ela parou de dobrar as roupas, me olhou. Porque eles merecem um pai. E por quê? Porque eu ainda acredito que, no fundo, você é uma boa pessoa. Foi só o medo que te fez ser cruel naquele dia. Medo de quê? De mudar sua vida, de perder controle, de se apegar e sofrer. Ela sorriu tristemente. Mas você mudou mesmo. Vejo isso. Como? Hoje você segurou o Miguel doente por 3 horas seguidas. Deixou ele babar na sua camisa cara e não reclamou uma vez. O Gabriel, de 4 anos atrás, teria contratado uma babá para fazer isso. Era verdade. O Gabriel, de 4 anos atrás, jamais teria cancelado uma reunião para ficar num hospital público. Jamais teria ficado no chão montando Lego por horas. Jamais teria tido paciência para ensinar Rafael a amarrar o tênis pela 10ª vez. Marina, disse eu, posso te falar uma coisa? Fale. Eu te amo. Ela parou de respirar. Gabriel... Não, deixa eu falar. Eu sempre te amei. Mesmo naquele dia terrível no escritório, eu te amava. Foi por isso que fiquei com tanto medo. Porque você representava tudo o que eu não sabia como lidar. Sentimentos verdadeiros, compromisso, responsabilidade. Gabriel, não faz isso. Fazer o quê? Não confunde amor com culpa. Você não me ama. Você ama a ideia de ter uma família pronta, de ser perdoado. Não é verdade. É sim. Gabriel, você nem me conhece direito. Não sabe como eu sou quando estou de mau humor. Não sabe que eu choro vendo filme romântico. Não sabe que eu tenho mania de organização. Não sabe que eu detesto café e finjo gostar porque todo mundo toma. Então me deixa descobrir. Marina suspirou. Gabriel, isso não é sobre nós dois, é sobre eles. Se você quer fazer parte da vida dos meninos, vamos nos focar nisso. E se eu quiser os dois? Os meninos e você? Primeiro prove que consegue ser pai. Depois a gente conversa sobre o resto. 2 semanas depois aconteceu algo que mudou tudo. Era uma terça-feira, eu estava numa reunião quando Marina me ligou desesperada. Gabriel, você pode vir aqui? Por favor. O que aconteceu? Rafael brigou na escola. Bateu num menino. A diretora quer conversar comigo.
Mas eu não posso sair do trabalho se não perco o emprego. Onde é a escola? Cancelei tudo e fui. Era uma escola municipal simples, com paredes coloridas e pátio pequeno. A diretora, uma mulher séria de uns 50 anos, me recebeu junto com Rafael, que estava com o olho inchado e cara de poucos amigos. "O senhor é?" perguntou ela. "Gabriel Montenegro." Eu sou o pai dele." Rafael me olhou surpreso. Era a primeira vez que eu me apresentava como pai dele. "Rafael bateu no colega sem motivo aparente", explicou a diretora. "Isso não é comportamento normal dele. Ele sempre foi um menino tranquilo." "Rafael", disse eu, me agachando na altura dele. "O que aconteceu?" Ele ficou quieto, olhando para o chão. "Rafael, você pode me contar. Não vou ficar bravo." "O Bruno disse que eu e o Miguel não temos pai", sussurrou. "Disse que nossa mãe é..." Disse palavra feia sobre nossa mãe. Senti a raiva subir, mas me controlei. "E aí você bateu nele?" "Bati. Ninguém pode falar mal da nossa mãe." "Você tem razão. Ninguém pode falar mal da sua mãe. Mas bater não resolve nada." "Então como resolve?" "Com palavras. Você devia ter dito para ele: nós temos pai sim, e nossa mãe é a melhor mãe do mundo." "Mas a gente tem pai mesmo?" perguntou Rafael, me olhando nos olhos. A pergunta me pegou completamente desprevenido. A diretora estava ouvindo tudo. Rafael esperava uma resposta. "Tem", disse eu. "Vocês têm pai, sou eu." "De verdade?" "De verdade." Rafael me abraçou. Ali mesmo na sala da diretora, ele se jogou nos meus braços e me abraçou como se a vida dele dependesse disso. "Pai", sussurrou no meu ouvido. Foi a primeira vez que ele me chamou de pai. E eu desmoronei. Comecei a chorar ali mesmo, abraçando meu filho, pedindo perdão em silêncio pelos 4 anos que perdi. "Agora posso falar para todo mundo que tenho pai?" perguntou Rafael. "Pode. Pode falar para todo mundo." Voltamos para casa juntos. Pelo caminho, Rafael segurava minha mão, contando para todos que passavam. "Este é meu pai. Meu pai veio me buscar na escola." Quando chegamos, Miguel correu até nós. "Rafael, Gabriel, por que vocês chegaram juntos?" "Miguel", disse Rafael solene, "o Gabriel é nosso pai." Miguel olhou para mim, depois para o irmão. "Pai mesmo? Não de brincadeira?" "Pai mesmo", confirmei. Miguel me abraçou também. "Pai, você vai morar aqui com a gente?" Isso depende da sua mãe." Marina estava na cozinha ouvindo tudo. Quando me viu, tinha lágrimas nos olhos. "Gabriel, você falou para a diretora que é pai deles?" "Falei. E sou mesmo." "Gabriel." "Marina, eu assumi. Na frente da diretora, na frente do Rafael, na frente de todo mundo. Eles são meus filhos, e eu vou cuidar deles pelo resto da vida." "E se você mudar de ideia?" "Não vou mudar." "Como você pode ter certeza?" Olhei para os meninos que estavam brincando no chão da sala, falando animados sobre ter pai. Porque hoje, quando o Rafael me chamou de pai pela primeira vez, eu senti como se tivesse nascido de novo. Como se toda a minha vida antes disso não tivesse sido vida de verdade. Marina se aproximou de mim. "Gabriel, ser pai não é só momento bonitinho. É acordar de madrugada quando eles têm pesadelo. É ter paciência quando fazem birra. É educar quando desobedecem. É amar mesmo quando estão insuportáveis." "Eu sei. Você não sabe, mas vai aprender." Ela respirou fundo. "Gabriel, você pode assumir eles oficialmente, mas com uma condição." "Qual?" "Você se muda para cá." "Como assim?" "Pai não é de final de semana. Pai é todos os dias. Se você quer ser pai deles, tem que estar aqui todos os dias. Acordar com eles, jantar com eles, ajudar com lição, dar bronca quando precisar." Olhei ao redor do apartamento pequeno, simples, tão diferente da minha cobertura luxuosa. "Marina, e se a gente se mudar para um lugar maior? Todos juntos?" "Não. Aqui é nosso lar. Se você quiser fazer parte da nossa família, você que se adapta à nossa vida. Não o contrário." Era justo. Mais que justo. "Tudo bem", disse eu. "Eu me mudo para cá." "E seu apartamento de luxo?" "Não importa. Isso aqui é mais importante." Naquela noite, jantamos juntos pela primeira vez como família. Pizza que eu pedi.
A primeira de muitas pizzas que pedimos nos meses seguintes. Miguel e Rafael estavam eufóricos, contando planos sobre como seria ter pai morando com eles. Pai, você vai me ensinar a dirigir? Perguntou Rafael. Quando você crescer, eu ensino. E você vai brincar de casinha comigo? Perguntou Miguel. Vou brincar de tudo que vocês quiserem. Depois do jantar, na hora de dormir, eles pediram para eu contar uma história. Desta vez, inventei uma história sobre uma família que morava num castelo pequeno, mas cheio de amor. Pai, disse Miguel quando estava quase dormindo, você promete que não vai embora? Prometo, vou ficar com vocês para sempre. Mesmo se a gente fizer bagunça, mesmo se fizerem bagunça, mesmo se desobedecermos, mesmo se desobedecerem, pai não vai embora, não importa o que aconteça. Rafael já estava dormindo, mas Miguel ainda lutava contra o sono. Pai, sussurrou, eu te amo. Eu também te amo, meu filho. Meu filho. Era a primeira vez que eu dizia essas palavras. Na sala, Marina estava me esperando. Gabriel, disse ela, você tem certeza disso? De deixar sua vida de luxo para viver aqui com a gente? Marina, eu passei 35 anos da minha vida achando que felicidade era dinheiro, poder, sucesso. Mas hoje eu descobri uma coisa. O quê? Felicidade é ouvir meu filho me chamando de pai. É saber que quando eles tiverem pesadelo, vão correr para o meu colo também. É fazer parte de uma família de verdade. Marina sorriu. Gabriel, eu preciso te avisar uma coisa. Eles vão testar você. Vão fazer birra, vão desobedecer, vão te deixar louco às vezes. Estou preparado. Não, você não está. Ninguém está. Mas você vai aprender. Ela se aproximou de mim, ficou na ponta do pé, me beijou no rosto. Bem-vindo à família, Gabriel. 3 dias depois, mudei minhas coisas para o apartamento deles. Vendeu a cobertura, doei móveis caros, mantive apenas o essencial. Os meninos ficaram fascinados vendo as caixas chegarem. Pai trouxe muita coisa, disse Rafael. Trouxe, mas a coisa mais importante que eu trouxe não está nas caixas. O que é? Amor por vocês, muito amor. No primeiro mês morando juntos, foi caótico. Eu não sabia como lidar com birras, com banhos que se transformavam em guerra de água, com lições de casa que viravam drama. Mas aprendi. Aprendi que paciência se constrói no dia a dia, que amor se prova com presença, não com presentes, que ser pai é sobre consistência, não sobre perfeição. E aprendi que Marina havia criado 2 meninos extraordinários, generosos, carinhosos, inteligentes, resilientes. 6 meses depois de me mudar, Miguel e Rafael correram até mim quando cheguei do trabalho. Pai, a gente tem uma notícia. Que notícia? A mãe disse que você pode casar com ela. Olhei para Marina, que estava vermelha na cozinha. É verdade? Perguntei. Gabriel, disse ela, você provou que consegue ser pai. Agora, se quiser, pode tentar ser marido também. 2 anos depois, nos casamos. Uma cerimônia simples, só família e amigos próximos. Miguel e Rafael foram nossos padrinhos. Na lua de mel, 3 dias numa pousada em Campos do Jordão, porque não podíamos deixar os meninos muito tempo, Marina me disse, Gabriel, você se lembra do que disse naquele dia terrível no seu escritório? Me lembro. Você disse que se eu parisse esse bebê, você ia destruir minha família. Lembro. E me arrependo até hoje. Pois eu tenho uma coisa para te contar, disse ela sorrindo. Você não destruiu nossa família. Você completou ela. E era verdade. Eu havia ganhado uma família, uma esposa extraordinária, 2 filhos maravilhosos, uma casa cheia de amor. Hoje, quando Miguel e Rafael me contam os problemas da escola, quando brigam entre eles e eu preciso fazer paz, quando acordam de madrugada porque tiveram um pesadelo, eu penso numa coisa. O amor não nasce perfeito, mas quando nasce verdadeiro, ele salva tudo. Ele salvou Marina da solidão de criar 2 filhos sozinha. Ele salvou os meninos de crescerem sem pai. E ele salvou a mim de uma vida vazia, mesmo cheia de sucesso. Porque hoje eu sei, o maior sucesso da minha vida não foram os milhões que ganhei. Foram os 2 meninos que me chamam de pai, e a mulher que me ensinou que amar
é sobre estar presente, não sobre estar certo. Essa é a nossa história. Uma história sobre segundas chances, sobre perdão, sobre como o amor verdadeiro pode transformar até os corações mais duros. Uma história que começou com uma ameaça cruel e terminou com uma família feliz. Uma história que prova que nunca é tarde demais para se tornar a pessoa que você deveria ter sido desde sempre. O amor ainda pode vencer. Sempre pode.